Eu, um amante de futebol, tenho que falar pra vocês que a vitória do Liverpool, Salah, Mo Salah, né, como a torcida o chama, e o combate à islamofobia tem tudo a ver. Quer saber por quê? Então, ó, confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tô legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, já quero pedir aqui pra vocês, ó, por favor, se vocês gostam de geopolítica, geografia, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês para fazer o nosso canal continuar crescendo aqui, belezinha? E também não se esqueça, por favor, de ativar a notificação para sempre saber quando eu estiver soltando um novo vídeo por aqui, belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, nós tivemos aí semana passada um baita jogão, né? Aliás, assim, baita jogão é um pouco de força de expressão, porque o jogo foi até meio paradinho, tá? Entre Liverpool e Tottenham, duas baitas equipes, né, do campeonato inglês, que conseguiram superar grandes adversários com viradas históricas, o Lucas de um lado, o Salah do outro, enfim, coisas assim, viradas impressionantes pra cima de Barcelona, pra cima do Ajax. E foram momentos muito importantes, assim, pro futebol, pra quem é apaixonado por futebol, como por exemplo eu. Só que eu sempre tento ver um pouquinho mais, além das questões do próprio futebol, que eu particularmente sou apaixonado, mas também tentar envolver com questões geopolíticas. E com toda certeza, uma coisa que se faz muito presente nessa final é a exaltação de um egípcio, de um muçulmano, né? Como um dos grandes heróis da final, justamente a religião muçulmana que é tão criticada na Europa, que a islamofobia, o combate ao islamismo é tão grande assim dentro da Europa. Aliás, a extrema-direita vem crescendo, né? O combate à imigração, o combate aos refugiados bem forte. E o Mohamed Salah, né, o Mo Salah, como é chamado pelos torcedores, ele é um cara que é bastante militante das questões muçulmanas, incluindo até sendo contra, por exemplo, a presença de Israel ali na Palestina. Para quem não sabe, galera, em 2013, por exemplo, Mohamed Salah, quando jogava pelo Basel da Suíça, ele se negou a cumprimentar o time de Tel Aviv, né, a capital de Israel, capital segundo os israelenses, né, justamente por achar que os israelenses oprimem os árabes ali da região. Ano passado, no finalzinho do ano passado, um grande destaque, né, do futebol israelense ia ser contratado pelo Liverpool, ele também se negou, falou, não, eu não quero que nenhum tipo de israelense jogue no Liverpool, porque isso vai contra as minhas convicções. E claro, pessoal, como ele é um cara de grande destaque, o torcedor, né, a diretoria do Liverpool, atendeu os seus pedidos. Mas fato é, o Salah, ele tem um Instagram, galera, muito grande, né, assim como vários outros jogadores, e nesse Instagram ele tá sempre mostrando pra galera como que a religião muçulmana é boa, como que a religião muçulmana ela é uma religião tolerante, e como que coisas que minorias fazem não pode acabar afetando negativamente toda a imagem da religião muçulmana. Por exemplo, todos os gols que o Salah faz, ele comemora, né, se ajoelhando ali no gramado e orando em direção a Meca, como uma forma de agradecimento a Deus, já que é a religião dele, percebe? E teve até uma pesquisa recentemente que foi feita na Inglaterra que mostrou como que um destaque no futebol, né, como o Salah, e essa tentativa de propagação de como o islamismo não é uma religião ruim, o ruim são pessoas que praticam o islamismo de maneira ruim, percebe que... Eu sempre costumo falar, galera, tonto tem em todo lugar. E tem tonto que pratica a religião de maneira tonta. Aí, infelizmente, como é uma religião a segunda maior do mundo, a que mais se expande, está mais associada a países pobres, a gente acaba colocando como se toda a culpa do mundo fosse justamente a religião muçulmana. Que não é. A maior parte, a grande parte, praticamente todos os muçulmanos são boas pessoas. A religião, galera, não diz nada sobre ninguém, percebe? Professor, mas tem a jihad, a chamada Guerra Santa. Sabe o que quer dizer Guerra Santa? É uma guerra do do muçulmano. Seguir os próprios preceitos do islamismo, uma jihad interna, né, dele com ele mesmo para respeitar a religião, e a jihad externa seria levar a religião para outras pessoas. Assim como o cristianismo também faz, tal. É uma religião tão boa quanto as outras. Pega, por exemplo, a caridade, e não para a mesquita, mas a caridade direta, a peregrinação em direção à Meca. O Salah, ele tem até uma questão curiosa, porque os muçulmanos, galera, durante uma certa parte do tempo aí do ano, eles têm que respeitar o Ramadã. E o Salah, ele respeita o Ramadã, que é um período que você tem que jejuar desde o nascer até o pôr do sol, e jejuar só não na questão dos alimentos, mas também na própria água. Então ele não pode tomar água e nem se alimentar nada desde o nascer até o pôr do sol durante determinado período de tempo. E o Salah, ele fica levando isso para a população entender que o muçulmano não é uma pessoa malvada. E isso está fazendo os índices, em Liverpool, por exemplo, os índices de islamofobia caírem. Olha que coisa impressionante, né? Eu sempre falo, galera, futebol não é só futebol, esporte não é só esporte. E é por isso que eu fico maravilhado em ver notícias como essas de um cara que veio do Egito, de uma religião que é totalmente oprimida na Europa, conseguir vencer na Europa e mostrar para os outros que muçulmano não é ruim, e sim que existem alguns muçulmanos que praticam a religião muçulmana
de maneira ruim. Olha que coisa importante e significativa, né? Muito mais bonito do que ficar falando sobre futebol, que também é bonito, é mostrar como que o futebol pode impactar de maneira tão positiva na redução do preconceito e na redução da islamofobia. Salah, você joga 10. Tanto na questão do futebol mesmo, né? O cara é um craque, canhotinho, joga muito, mas também principalmente na questão do combate ao preconceito. Parabéns por mostrar para os europeus que não necessariamente o muçulmano é terrorista. Belezinha, galera? Deu pra entender? Então beleza, ó, então se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, e é isso aí. Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.